Bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcelo aqui, no Ceratos Pios, as orações da manhã aqui, hoje 22 de fevereiro, sábado. Vou ler o Evangelho, calma, aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a tradução mais próxima da realidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glórias a vós, Senhor. Mateus 16, do 13 ao 19. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: um afirma que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas dos Hades, Hades quer dizer inferno, né? E as portas dos Hades nunca prevalecerão contra ela, contra a igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. A palavra da salvação é a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo que falou que também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo foi edificada em cima de Pedro. Jesus que falou: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De Pedro até hoje são 266 papas. Até hoje a Igreja Católica está forte, existe. Por quê? Porque ela não é fundada por homens, é fundada pelo próprio Jesus. Está aqui na palavra. E os homens que participam da igreja são pecadores. Nós somos pecadores. Então, se tem erro na história da igreja, quem cometeu foi os homens, como vários homens cometem, né? E a igreja é constituída por Jesus, e Jesus ainda falou: eu te darei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado nos céus. Então, a chave que liga a gente no céu é a igreja. É Cristo. Né? E são 266 papas desde Pedro até hoje. A igreja é muito organizada. A Igreja Católica Apostólica Romana, se você for estudar toda a história da igreja, o direito canônico, o catecismo, todos os documentos que os papas escreveram, e pessoas bem instruídas escreveram, né? Tem a Lumen Gentium, e a gente não consegue ler tudo. É muita coisa, né? São Tomás de Aquino escreveu muita coisa. E a igreja, ela é perfeita. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é perfeita. É difícil seguir, né? Muitas pessoas falam: eu sou católico, mas não consegue seguir, né? Não consegue seguir. Não vai à missa todo domingo, não confessa. Aqui, ó, Jesus falou: sobretudo fica na igreja, o que ligar no céu, se ligar na terra, será ligado no céu. Então o Pedro constituiu o primeiro papa, e aí ele foi constituindo os bispos. Cada região no mundo todo tem um bispo, cada país tem um bispo, cada cidade tem um bispo. Quando é católico, quando é cristão, quando não é, ainda existem alguns padres que são enviados para esses lugares onde até hoje matam, né, matam cristãos e tudo, mas onde é católico é tudo organizado. Por exemplo, tem o bispo do Brasil, os auxiliares do bispo do Brasil, o bispo de cada estado, e os auxiliares bispos, tem os bispos de cada diocese, e aí os padres servem aquele bispo, né, e toda a organização
de cada país vai para o Vaticano. Roma, que é a igreja de Cristo, né? Cátedra de Roma, ali, e na Catedral de Roma é a igreja de todos, é a mãe de todas as igrejas. E porque muita gente não sabe, mas muito dinheiro é de doação para caridade, para instituições, para escolas, é muita coisa que a Igreja Católica ajuda. Se você pesquisar, é muita coisa que a Igreja Católica, porque ela não fala, porque a gente, quando é da Igreja Católica, a gente faz as coisas por caridade, a gente não quer nada em troca. Então, a igreja é rica, é rica, é rica. Eu conheci mais de 30 padres, eu estou aqui na Diocese de Formosa, eu fiz teologia na Diocese de Formosa com os padres tudo ali. A gente conhece a história, a humildade, ganha aí 3 mil por mês, entendeu? Faz aquela coisa, construção, tudo. Quando vai embora, só pega a sua bíbliazinha, algum pertencezinho seu, pouco, e vai para outro lugar. O padre não pode ficar muito tempo no lugar, né? 7 anos é a média. O que ele leva? Nada. O carro que comprou, nada, nada. O que ele comprou com o dinheiro da igreja fica para a igreja. E é muito organizado, né? Não tem esses roubos todos, essas coisas todas. Quando pega alguma coisa, já... Porque às vezes sobra a cabeça, né? Porque o padre é um ser humano. Às vezes sobra a cabeça, às vezes... Mas é muita fiscalização. Além dos fiéis, tem muitas fiscalizações. Então, a igreja, ela pode pensar que é rica, né? Mas o dinheiro é distribuído para muitas caridades, para muitas pessoas, muitos asilos, muita coisa. Para os seminários. Os próprios seminários, quem ajuda os seminários são os fiéis. Dá um sabonete, dá uma coisa. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é constituída de 3 coisas. O magistério da igreja, que é os concílios que tem, Concílio de Trento, Concílio Vaticano, os cânons, o Lumen Gentium, o catecismo, a tradição apostólica, aqui ó, está falando hoje da tradição apostólica, vem de Pedro. Tradição apostólica, do apóstolo Pedro, até hoje, desde Pedro até hoje. São 266 papas, bispos, padres. Naquela época já foi constituindo bispo, padre de cada região, já foi sendo distribuído a partir do momento que Jesus, no cenáculo, recebeu o Espírito Santo, que foi de 2:2. Aí que eles entenderam mesmo que o Espírito Santo veio para nós até hoje. E até hoje a gente tenta seguir o que está na Bíblia, né? Porque a Bíblia é Deus querendo conversar com a gente. Desde o começo da humanidade, a Bíblia foi começada. Aí, uns 1.200 anos antes de Cristo, começou a escrever algumas coisas que já tinham escrito antes. E aí entrou no Torá, que é uma Bíblia dos judeus. Depois começou-se a formar essa Bíblia aqui. Começou-se a formar uns 150, 200 anos depois de Cristo. Cristo já lia alguma coisa ali na sinagoga, para que se cumprisse a Escritura. Né? Ali foi instituído realmente a veracidade dos profetas. Os profetas falou que o Espírito Santo ia estar sobre mim aqui para que se cumpra a Escritura. A partir do momento que foi cumprindo a Escritura, tudo que Jesus fez foi para cumprir a Escritura. Como é que uma pessoa ia... Tem gente que fala que Jesus ele sabia toda a Bíblia. Todos os livros escritos não tinham essa Bíblia assim. Essa Bíblia foi organizada mesmo, tirada algumas coisas que não eram do Espírito Santo. Foi mais ou menos 300 anos depois de Cristo, que ela foi toda organizada mesmo, escolhida. E ali, quando Jesus fala, tudo que ele passa ali, fala que para que se cumprisse as Escrituras. Então, as Escrituras, a Bíblia, é Deus querendo falar com a gente. Né? E Deus está falando hoje com a gente, dessa tradição apostólica. Então, a Igreja Católica é o magistério da Igreja, que é os documentos, catecismo, direito canônico, que é maravilhoso, a tradição apostólica e a Bíblia. A tradição apostólica e o magistério da igreja é baseado na Bíblia. Quase tudo tira da Bíblia, mas nem tudo. Né? Nem tudo está na Bíblia. Tem alguns dogmas, tem alguns mistérios, algumas ações do Espírito Santo que agem nas pessoas. Depois que escreveu a Bíblia, teve a ação do Espírito Santo. Continuou. Aí não vai colocar na Bíblia. Então, por isso que existem documentos, existe o magistério da igreja.
Então esse era só um resumo que eu queria fazer, né, para você entender um pouquinho o que é a igreja, um pouquinho. Como disse o nosso bispo do Andaí aqui, do Andaí Guimarães, que é Flores de Goiás, né? Você pode passar a vida toda estudando os documentos, as maravilhas, a história da igreja, que é muita coisa. Imagina a história da igreja até hoje. Não consegue ler tudo. Porque pessoas com iluminações do Espírito Santo ainda vêm escrevendo coisas e nunca acaba. Porque, como falou Jesus, como falou Jesus aqui, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja católica, apostólica romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.